Hoje a gente está recebendo a ginecologista, a doutora Patrícia Bretz, bem-vinda. Obrigada, Como Carol. vai? Tudo bem? Prazer tê-la aqui. Obrigada, boa tarde. Porque a gente vai falar de displasia mamária. Você sabe que até minha diretora estava comentando, dando aí uma passada em assuntos que a gente, em 8 anos quase de Você Bonita, e a gente nunca falou de displasia mamária. E eu te pergunto até para iniciar o nosso assunto, é mais comum do que a gente imagina? Carol, é bastante comum, tanto é que eles inclusive mudaram a nomenclatura por alteração funcional benigna da mama. Porque toda vez que eu falo displasia, remete que é uma coisa maligna. E como isso acontece em até 70% das mulheres, é uma coisa altamente comum e muitas vezes não tem nenhuma associação com malignidade, que é o que muitas mulheres imaginam que tem. É, porque se ela tá ali num toque, né, tá fazendo um teste, enfim, vocês chamam até do próprio que a gente tem ali na foto, da palpação, do autoexame, e ela encontra, ela já imagina que pode ser algo mais sério. Mas aí a gente vai te explicar, inclusive, com uma ilustração que a gente vai colocar. Perfeito. Vamos colocar a ilustração, então, da mama normal, sem displasia, olha lá. Em seguida, a mama com displasia. Então, essa é uma mama normal. O que a gente tem que observar? O que acontece na displasia, doutora? Então, o que acontece? Por uma ação hormonal, porque a causa exata da displasia ainda ninguém sabe. Existe um estímulo de estrogênio, de progesterona sobre as glândulas mamárias e faz com que elas fiquem mais distendidas. Principalmente nesse período pré-menstrual, Carol, que a maioria das mulheres tem realmente esse desconforto na parte mamária. Então, nada mais é do que um estímulo hormonal sobre essas glândulas que vai fazer com que elas fiquem edemaciadas. Isso é um inchaço. Que você nota no espelho que ela tá um pouquinho maior no sutiã. E mais dolorida? Mais dolorida e, eventualmente, na palpação, parece um monte de bolinha. Tem gente que descreve como saco de alpiste, a sensação de um saco de alpiste. E não raro eu recebo o paciente no consultório, doutor, eu tô desesperada, eu palpei, eu tô cheia de caroço na mama. E passa o período menstrual, o carocinho desaparece. Tanto é que você falou muito bem, Carol, do autoexame, não é recomendável fazê-lo próximo da menstruação. O ideal é dar 1 semana de intervalo, porque vai aparecer carocinho nessa época e a mulher vai encucar achando que está com câncer e já vai vir desesperada. Olha, então o ideal é até, para a gente falar, é sempre bacana falar de autoexame em qualquer pauta, em qualquer assunto, ele deve ser feito 10 dias após o período menstrual. Exato. Enfim, a gente tem um tempo de maior segurança para encontrar e para fazer a palpação. Vamos começar, doutora, com umas perguntinhas que a gente separou. Já já a gente vai mostrar alguns sintomas, mas a gente preparou as principais perguntas de consultório e eu estou esperando a sua, tá? No @VocêBonitaTV. A primeira tá aí na tela. Displasia mamária pode ser hereditária? Olha, Carol, como é uma coisa muito comum, não raro a minha mãe, a minha avó vão ter esses sintomas. Mas o que a gente observa? A mulher contemporânea, por ter menos filhos, consumir mais álcool, cigarro, isso faz com que a retenção de líquido seja maior. Mas não é algo que seja genético, e sim uma coisa muito prevalente nas mulheres. Entendi. E de qualquer forma, a gente está falando aí de uma situação de desconforto que diminui a qualidade de vida. Diminui. Né? Algumas mulheres devem ter uma sensibilidade ainda maior. Pode ser que o relato de uma paciente para outra mude. Isso é muito interessante o que você falou. Até parte estatística, tem 30% de interferência em relacionamento e 15% até em atividade de trabalho por questão de dor mais severa. Porque um leve desconforto, a maioria das mulheres tem, mas tem mulher que tem uma dor tão incapacitante que não consegue trabalhar nesse dia. E aí, sim, é interessante fazer uma intervenção mais enfática do que não só orientação ou mesmo uma medicação mais tranquila, porque esse caso já está interferindo na vida e na parte laboral. Sem dúvida. Sabe o que eu ia te perguntar, doutora, antes de partir para a próxima perguntinha aí, que são as clássicas, né, e habituais? Eu tento sempre sair um pouquinho do habitual também, porque eu acho importante a gente entender tudo. Como é feito o diagnóstico? A pessoa normalmente vem relatando que tem tido dor e tal, ou é numa consulta realmente de rotina, com a palpação do médico ou até ultrassom, enfim? Carol, como é um achado normal, o que acho que vale a pena uma intervenção mais enfática é quando a paciente tem uma clínica. Então, a maioria delas vem, doutora, eu tenho uma dor na mama muito exuberante, pré-menstrual, eventualmente pode estar acompanhada de outros sintomas de TPM, secreção nem sempre está associada ou mesmo uma nodulação. A gente pode chamar até inclusive de um pseudonódulo, um pseudocisto, que é um cisto que depois que passar essa fase hormonal, ele vai desaparecer. Mas a grande maioria das vezes as pacientes vêm com queixa.
Se na palpação a gente percebe o que a gente chama de mama densa, isso não é necessário nenhuma intervenção. Tá. O que eventualmente pode mudar, Carol, via de regra, a partir dos 40 e pela nova recomendação do Ministério da Saúde, 50 anos mamografia, para essa paciente que tem uma mama mais densa, eu preciso complementar com ultrassom, porque a mamografia sozinha não vê. Não é. Ah, entendi. Então, eventualmente pode mudar a conduta. Mas aquela história, mama, eu acho que é o órgão que mais sensibiliza, é o câncer mais prevalente, onde as mulheres mais têm medo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado até com a abordagem. Se você examinou e viu algo que está dentro do normal, não vamos procurar pelo em ovo, que já vai dar problema para a mulher. Boa, doutora. Nossa, falou tudo. Né? Hoje a gente está precisando descomplicar. Descomplicar, né? Porque a gente, claro, a gente vive meio num pânico de muitas coisas e de muitas cobranças e de muita informação. Então, nosso intuito sempre, gente, é informar para que você resolva o problema. A melhor coisa é estar bem informado para resolver. Exato. E não complicar, descomplicar. E uso racional de exame também, né, Carol? Porque se pede ressonância, isso, aquilo, tem as indicações, mas muitas vezes vai ver uma situação que vai levar uma biópsia desnecessária. Entendi. Eu falo, eu mesma passei por isso, uma lesão bilateral, fiquei desesperada, estava vendo peruca. E no fim não era nada, porque eu me antecipei e pedi um exame desnecessário. Puxa vida, olha só, interessante o depoimento. É importante ter a cautela. Vamos colocar na tela, a gente tem uma ilustração também dos sintomas. E depois a gente segue com as perguntas, porque tem perguntinha de anticoncepcional, meninas, claro que tem, olha lá. Então, é a sensibilidade que você comentou na mama toda, né? Perfeito. Próxima, olha lá. A dor, pode ser nesse ponto aí acima específico. E o inchaço, que muitas vezes são os sintomas aí, deixa eu ver o próximo, endurecimento das mamas, de um início de gestação, né, doutora? Pode ser confundido. Não é também. parecido? Agora olhando assim cada um deles, olha lá, e os nódulos mamários que você comentou, que eles vão ser aí em determinado momento e depois eles desaparecem. Tá aí, gente, muito parecido com o momento quando a gente descobre a gestação que muda, parece que do dia para a noite o peito é outro, tudo muda. Normalmente louco. as pacientes que têm essas alterações funcionais, todo mês ela vai ter o sintoma. E a mulher que está grávida, ela vem e é uma sensibilidade muito no mamilo, os vasos, as veias, a gente vê as veias bem saltadas na mama, enjoada. E você falou muito bem, normalmente eu até oriento as pacientes no começo da gravidez. A mama parou de doer e parou de sentir aquele desconforto, coisa boa não é. Que às vezes é que o nível de hormônio caiu. Caiu, entendi. Tá. E o ideal é que o que mantém aí a gravidez saudável é que todas essas alterações se permaneçam. Olha, às vezes elas ficam até bravas comigo, que eu falo, eu sei que pra você é horrível, mas eu tô adorando cada um dos seus sintomas. Ai, que legal. Que quer dizer que o hormônio tá evoluindo. E o bebê não quer nem saber da mãe, ele quer crescer, se desenvolver e a mãe muitas vezes está lá com aquela mama sensível. E depois pula números de sutiã, 2, 3 números de sutiã, uma loucura. Vamos colocar a perguntinha na tela, então, já tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Silva, um beijo. Múltiplos cistos simples e displasia podem virar câncer? Bom, é uma excelente pergunta. Muitas pacientes procuram com medo de que essa lesão, um cisto simples, vire câncer. Não vira. O que a gente tem que ficar de olho é se esse cisto for uma bolinha de água, redondinha, no ultrassom, que é o exame ideal para diferenciar um cisto de um nódulo, não tiver nenhuma área sólida interna, é só acompanhamento, no máximo uma punção, se ele for maior que 2 centímetros. Tá. Agora, se esse cisto for irregular, tiver um crescimento rápido ou começar a sair descarga sanguinolenta do mamilo, merece investigação. Mas a displasia e o cisto simples não são e não viram câncer. Hoje o que se fala? Que o que nasce câncer, morre câncer. Que dificilmente uma lesão benigna vai virar maligno. Então essas são as teorias mais aceitas. O que nasce câncer, morre câncer. A displasia não vira câncer. Tá aí, tem mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Márcia, um beijo. Eu tenho displasia o mês todo, isso é normal? Márcia, é muito ruim esse sintoma que você sente, mas quando a gente avalia as causas de dor mamária, a maioria é aquela mastalgia relacionada ao período menstrual. E em segundo lugar, é aquela mastalgia acíclica, então todo mês. Como isso, eu imagino, é uma situação que deve estar interferindo na sua qualidade de vida, vale a pena fazer um tratamento mais oportuno, junto a uma mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação, diminuir retenção de sódio.
mas isso pode estar relacionado à displasia mamária, não é a situação clínica mais comum, mas eventualmente pode acontecer. Nessa mesma tabela, que quando fala em dor, o maior medo é ser o quê? Câncer. Então, mais de 60% dos casos é a dor relacionada ou não ao período menstrual. E câncer é menos de 0,5% dos casos. Tá. Então, essa informação eu acho muito bacana, até porque não é um padrão característico e o medo de ser algo ruim é maior. Né? Entendi. Então, quando a gente coloca dor aí, digamos assim, afasta mais do que aproxima de uma hipótese. Exato. De algo do câncer. De algo mais sério. Entendi. É importante a gente ter essa informação. Porque tem o lado, nesse caso da pergunta dela, bom e o lado ruim que infelizmente acaba sendo silencioso. E aí, por isso, o autoexame, por isso no médico sempre fazer tudo direitinho, né, doutora? Mamografia, né, Carol? Tudo. Olha, seguir com tudo. Eu até brinco com as pacientes que quem inventou a mamografia só pode ser homem. Porque dá desconforto, aperta, mas infelizmente não tem nenhum exame que substitui a mamografia. A primeira alteração que acontece na mama quando eu tenho um câncer são as microcalcificações. E o único exame que pega é a mamografia, nem a ressonância consegue detectar. Puxa vida. E eu tenho 100% de cura quando eu pego em estágio de microcalcificação. Então vai apertar, vai doer. Se for um quadro mais severo, toma um anti-inflamatório, mas não deixa de fazer. É isso aí. Porque pode salvar a sua vida. A partir de quantos anos sua recomendação? Olha, eu ainda sigo a recomendação antiga, que é a partir de 40 anos. Tá. O Ministério da Saúde acabou de mudar recentemente esse protocolo. A antecipação dos 50 anos, que é a nova recomendação, é se eu tenho histórico familiar, tá, e fazer a cada 2 anos. Mas eu ainda no consultório eu faço anualmente a cada 40, a partir dos 40. Os 40, tá aí. Eu acho, é segurança. Eu creio que é a gente não peca, né, adiantando nesse caso. Sim, concordo. Eu vou colocar uma perguntinha que ia ser bem legal do anticoncepcional, né, Glaucia? Olha só, na tela, perguntinha. Quem toma anticoncepcional sofre mais com a displasia mamária? Olha, Carol, hoje existe uma gama de anticoncepcionais, alguns que favorecem a retenção, que são os mais antigos, e hoje existem alguns mais atuais, que inclusive eles têm ação diurética. Então, para essa paciente que tem um perfil, se ela usa o anticoncepcional mais antigo com uma dose maior, ela vai ter pior, assim, da retenção de líquido, inclusive da displasia mamária, da dor mamária. Tá? Isso é interessante até conversar com o ginecologista para ver se precisa adequar. E tem métodos mais modernos, como implantes hormonais, sistema intrauterino, que tem 2% de hormônio que tem na pílula. Então, eles têm essa ação de retenção líquido muito menor e mais eficaz. Doutora, antes de seguir agora até o final do programa com todas as perguntinhas do público, uma curiosidade. O corpo humano é tudo muito sábio, né? Eu fico pensando assim. Quando uma paciente vem com o relato das dores e tem um diagnóstico de displasia mamária, normalmente está relacionado ou associado a alguma outra coisa, algum outro desequilíbrio ovariano ou uterino, tipo ovário policístico, tipo mioma, tipo endometriose, ou não? A causa exata da displasia, Carol, da alteração funcional, ainda ninguém sabe. Eles procuram correlacionar com uma alteração do estrogênio, da progesterona, ou mesmo do metabolismo de ácidos graxos. Tá. Tanto é que um dos tratamentos é o ácido linolênico, óleo de prímola, que ajudam, porque parece que tem uma falha nisso. Via de regra, o que se observa é um perfil de paciente muito ansiosa, pacientes que trabalham muito, eventualmente mais sedentárias, porque o esporte ele ajuda a diminuir essa dor mamária. Olha que interessante. Pacientes que fumam, que tiveram poucos filhos e amamentaram menos. Então, tudo isso está relacionado ao perfil dessa paciente que vai ter Mas não que a maioria deles vem aí com miomas, com ovário policístico? Não existe essa correlação na literatura. Não aí existe. A gente está falando só da displasia. Exato. Menos mal, meninas. Menos mal. Eu já penso em relacionar tudo, porque, né? Então não vamos, como você falou antes, colocar pelo em ovo. Colocar pelo em ovo, vamos tirar, vamos deixar mais fácil. Sei lá, perguntinha do público na tela. Nice, obrigada, um beijo pra você. A displasia continua na menopausa? Nice, excelente pergunta. Como ela está relacionada à produção hormonal, a mulher quando entra na menopausa, o ovário fica preguiçoso e para de produzir hormônio. Então a displasia melhora na pós-menopausa. Melhora. Tá, melhora. A ideia é que melhore. Tá aí, dá tempo de mais uma? Na tela. Obrigada, Flávia. Um beijo. Calcificações mamárias precisam ser retiradas?
Flávia, a calcificação é tão importante que existe uma classificação específica para ela. A calcificação que é maligna, elas são pequenininhas, agrupadas e irregulares. Elas têm um padrão em letra japonesa. Olha que interessante. Nossa. Agora só tem o macrocalcificação, que são espaçadas. Isso aí é uma coisa normal e é só o acompanhamento. Tá. Manter então, o acompanhamento, depende do tipo de calcificação, se está agrupada ou não, se ela já vem em acompanhamento e não evoluiu, mas via de regra a maioria delas são benignas, porque o câncer é a exceção nos exames. De 100 mulheres que você vai fazer, 99 não vai ter nada. Tá? Então não é tudo que tem ali que merece uma investigação, mas para isso que tem que ter acompanhamento de rotina, como você bem falou, né, Carol? Perfeito. Temos 1 minuto e 30, tempo de mais uma, Glaucia, na tela, rapidinho, olha lá. Obrigada, Dani, um beijo. A displasia altera a temperatura da região? Pode alterar sim, Daniela, aquela sensação de um calor na mama, tá? E também tudo relacionado a esse entumecimento, a esse turgor que a mama fica, mas ela pode deixar mais quente, né? Sim. Tipo uma... quando tem na gravidez também, que dá a bactéria, é mastite. A mastite. Aquela sensaçãozinha de queimação. É um pouco menos pronunciada, porque a mastite é horrível, né, Nossa senhora, Carol? Eu tive 3 vezes. Você teve? Nos 9 meses que eu amamentei, eu tive 3 vezes. Meu Deus, por isso que é interessante fazer um preparo antes da própria gravidez, né? A amamentação, eu sou defensora da amamentação, graças a Deus consegui amamentar também, mas ela é muito difícil. Nos primeiros 15 dias... O braço da minha filha estava roxo, porque toda vez que ela ia amamentar, eu apertava. Ai, judiação. Mas quem está amamentando, persista, porque depois de 15 dias o nenê é outro. Ah, e o soninho também, né, doutora? Muito obrigada, uma delícia de papo hoje, doutora Patrícia Bretz, ginecologista. Eu vou deixar para vocês um contato, para vocês seguirem aí o trabalho dela no Instagram, @doutora_abreviado, Patrícia, e o Bretz é BRETZ. Tá? Então, doutora abreviado, Patrícia Bretz, tudo junto, já encontra o trabalho. Muito obrigada, Muito obrigada, Carol. Uma delícia, vamos obrigada.